Fala galerinha! Voltei aí pra gente finalizar a nossa série, né? Pensei que ia dar uns dois videozinhos só, mas acabou se estendendo porque tinha muito assunto, é muita coisa mesmo quando a gente fala de tecnologias para o desenvolvimento web, para o desenvolvimento de sistemas para a internet. Vamos lá então. Então, olha só, finalizar esse vídeo para comentar um pouquinho, ou pelo menos dar a minha opinião. Então, é uma questão de opinião, não dá para prever o futuro ou qualquer outro tipo de coisa, nem que dizer que, não, o Davi tá certo. Não, enfim, é só uma questão de opinião, até mesmo porque com anos aí de experiência na área de desenvolvimento, eu já, como eu falei anteriormente, eu já vi muita coisa nascer e muita coisa morrer. Então, vou dar algumas opiniões, mas não dá para. Pode ser que amanhã ou depois eu esteja certo ou esteja errado, né? Enfim. Mas vamos lá, o que eu acho das tecnologias SPA? Antes de falar, enfim, dar minha opinião em si, eu vou elencar alguns pontos que eu acho importantes, tanto positivos quanto negativos, sobre as tecnologias de Single Page Application. O ponto positivo, né, o próprio SPA é um ponto positivo, o próprio Single Page Application, o fato de você não precisar recarregar a tela diversas vezes é um ponto positivo. Como eu falei anteriormente, essa característica ela é meio que uma cópia das tecnologias de desenvolvimento desktop, tá? Mas aí eu vou e pergunto para vocês, quantos sites ou quantos sistemas você acessa diariamente na internet, você navega pela internet, que é Single Page Application? Né? Então, olha os grandes portais de notícias, os grandes players, né? Tem grandes players, por exemplo, o próprio Gmail, o próprio Facebook para algumas coisas, Facebook não, o YouTube para algumas coisas, o Facebook, enfim, existem grandes players que realmente possuem verdadeiramente páginas e sistemas Single Page Application. Mas quantos você acessa? Comece a reparar quantos sites e sistemas web você acessa que são Single Page Application. Mas o Single Page Application é um ponto positivo, sim. A velocidade, realmente a velocidade normalmente eles são mais rápidos, tá? Justamente porque não precisa todo o carregamento de tela novamente, apenas partes da tela são recarregadas ali. O reuso é muito bacana, né, em relação a componentes e o próprio back-end também. Então, por exemplo, quando você, às vezes, numa tela, você tem um determinado componente que é usado, ou uma parte da tela é usada em diversas outras telas. Então, esse tipo de reuso aí é bacana. E o próprio, para algumas questões, o próprio back-end que é feito ali também pode ser reutilizado para diversos outros sistemas, inclusive em plataformas diferentes. Isso aí é uma coisa bacana também que eu elenquei. Dos pontos negativos que eu elenquei são a dificuldade de preparação do ambiente. Isso realmente é uma coisa enjoada de fazer para quem às vezes está começando aí a desenvolver com algumas tecnologias de Single Page Application. Você preparar todo o ambiente é muito custoso, é demorado, você tem que instalar um monte de coisa, muita coisa, em grande parte das vezes não dá certo de primeira, você tem que ficar configurando, reconfigurando, é variável de ambiente, é isso, é aquilo, enfim, isso realmente é uma coisa bem enjoada de ser feita. Alta curva de aprendizado, então não é fácil desenvolver nessas tecnologias, exige muito do aluno para chegar num determinado nível de conhecimento, para começar a fazer alguma coisa de alto nível, e mesmo assim, às vezes, quando ele chega num determinado nível de aprendizado, surge uma nova versão daquela biblioteca, ou daquela ferramenta, daquela tecnologia, e às vezes tudo vai de água abaixo, né? Enfim, e outra, e vou falar daqui a pouco a velocidade de atualização, que é constante. Eu diria que
tem tecnologias aí que semanalmente lançam novas versões, e você tem que ficar acompanhando isso, e às vezes de uma versão para outra muda o negócio, as regras do jogo completamente. O próprio back-end, que eu falei que é um ponto positivo, mas também eu acho um ponto negativo nele, porque ele é muito mais custoso você desenvolver algo que tem um back-end, a sua produtividade cai muito, tá? Apesar do ponto positivo do reuso, mas em termos de produtividade, eu não acho que é um ponto positivo, eu acho que é negativo em relação à produtividade. O reuso é positivo, mas a produtividade é um ponto negativo, que você tem que ficar lá fazendo funções específicas de consulta ao banco de dados, tratando esses dados, devolvendo lá para o front-end, e o front-end tratando esses dados novamente e fazendo algo para manipular, sendo que se tivesse uma conexão direta com o banco de dados, ou pelo menos as tecnologias que têm conexão direta com o banco de dados, são muito mais produtivas, você consegue fazer várias coisas de uma maneira muito mais rápida, tá? Então, o back-end aí, em relação à produtividade, eu acho um ponto negativo. Muitas dependências, essas tecnologias, elas dependem até mesmo para que a coisa, todo o ecossistema delas funcione, elas possuem muitas dependências de bibliotecas e de outras tecnologias vinculadas. Então, todo dia, por exemplo, surge uma biblioteca nova ou algo novo. Por exemplo, lá no React, né? Tem o React e aí tem o React com o Next.js. Na realidade, é uma biblioteca em cima do React. Então, todo dia surge algo novo e você vai começando a empilhar lá um monte de coisa, onde você tem muitas dependências. Se der algum problema em algo dessas camadas aí, ferrou tudo, né? Então, enfim, essa quantidade grande de dependências digamos assim, é muito propícia a dar erro, a dar problema. O que eu já falei, a velocidade de atualizações, que é muito rápida mesmo, para você estar ali acompanhando isso é uma loucura. E a velocidade de novas tecnologias, né? Não só tecnologias atuais, elas têm uma velocidade muito grande de atualização, como também novas tecnologias surgem, como eu falei, né? Sejam novas tecnologias do zero ou tecnologias que sejam com base em tecnologias já anteriores, enfim. E aí é uma loucura para você acompanhar isso, realmente é um negócio muito complicado, você tem que estar vivendo ali diariamente aquilo ali, estudando e acompanhando, enfim. E eu fico pensando, às vezes, um sistema que foi desenvolvido lá, sei lá, há um ano atrás, para você dar manutenção naquilo, uma versão anterior, e aí tem uma nova versão, aí você tem que saber, sei lá, uma sintaxe ou comandos de uma versão anterior, sendo que você está desenvolvendo um sistema um pouco mais atual, com uma sintaxe e uma tecnologia mais nova. Enfim, a cabeça aí do desenvolvedor fica uma loucura, né? Enfim, é a realidade atual. Então, eu elenquei aí esses pontos positivos e negativos dessas tecnologias, e aí o veredito final: o futuro é SPA? Então, na minha opinião, eu acho que tá? Eu acho que o futuro é SPA, porém não da forma com que as coisas estão atualmente, tá, pessoal? Eu acredito muito que surja alguma outra tecnologia, ou até mesmo uma tecnologia atual, ela num futuro próximo, ela consiga se tornar mais simples, mais intuitiva, mais fácil de manipular, um pouco mais estável também em todas as suas dependências, enfim. Eu acho que o futuro é SPA, porém não da maneira atual. Principalmente eu acho que tem muitos pontos de melhora daquelas questões dos pontos negativos que eu coloquei, mas eu acho sim que o futuro é SPA, mas não da forma como ele está hoje, tá? Eu acho que se a coisa continuar do jeito que está, eu acho que vai continuar lá com pouquíssima representatividade na internet mundial,
E aí o PHP, aonde, né, todo mundo fala que já vem falando há tempos que ele vai morrer, vai continuar lá com seus 80% lá aproximadamente da internet mundial, né? Então eu espero que as coisas realmente evoluam para um SPA, mas um SPA de uma forma de manipulação, ou pelo menos com uma tecnologia de desenvolvimento mais simples, porque aí você ganha muito mais produtividade, tá? Então, produtividade é uma coisa muito importante nos dias atuais que você consegue fazer. Eu, por exemplo, sei lá, a base de comparação aí, né? Eu consigo, sei lá, um dia do PHP é quase uma semana de SPA, tá? Então, minha produtividade hoje no PHP, com um dia das coisas que eu faço em PHP, eu levaria uma semana para desenvolver algo em SPA. Então, para vocês verem aí a diferença de produtividade em relação a uma tecnologia e outra, né? Pelo menos com base no meu conhecimento, ok? Beleza, galerinha, a gente finaliza aí, né, a nossa série aí de tecnologias para desenvolvimento web. A gente deu um overview aí, fizemos um overview, é lógico que não deu tempo de ver tudo, mas a gente conseguiu aí mostrar para vocês, ou elencar pelo menos as mais importantes tecnologias de desenvolvimento, né, de sistemas para a internet. Eu coloquei aí a minha opinião, até mesmo por esses vários anos de desenvolvedor web, como eu falei, desde 2003 eu desenvolvo web, foi meu segundo estágio, desde então nunca parei, sempre às vezes com algum projeto pessoal, trabalhando profissionalmente também, tive a oportunidade de trabalhar em grandes projetos de desenvolvimento web, para Vale do Rio Doce, por exemplo, enfim, e aí tenho bastante tempo nessa área, consegui ver muita coisa nascer, muita coisa morrer. Então, assim, coloquei algumas opiniões, mas não sou o dono aí da verdade. Pode ser aí que as coisas evoluam para algo completamente diferente do que eu falei. Só o tempo aí nos dirá, beleza? Valeu, galera. A gente encerra aqui, né? Até breve, até aí as próximas oportunidades. Grande abraço.